Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Aprendendo com André Luiz, do livro Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier. Hoje nós estudaremos o capítulo 7, A Queda de Otávio. E o estudo de hoje será conduzido pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Paulo, fica com você. Obrigado, Abadia. Boa noite a todos. Vamos dar início, então. Antes, vamos fazer a nossa oração. Convido todos a mentalizar a Jesus, que dirige o nosso orbe, a Terra, que inspira todas as almas de bem, e também aquelas que faliram, através de nossos companheiros da vida espiritual, que eles possam nos inspirar, estar juntos de nós, vibrando pelo nosso sucesso, pelo nosso caminho, de regresso um dia vitoriosos para a pátria espiritual. O estudo de hoje é um grande exemplo de como devemos fazer o máximo para vencer as nossas tarefas, para vingar as nossas tarefas aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o capítulo 7, como a Badia falou, os mensageiros chama Queda de Otávio. Esse capítulo, ele tem muito a ver, vocês devem lembrar que no capítulo anterior, Telésforo, que era um palestrante, ele estava reunido numa grande sala no Ministério da Comunicação, falando sobre o problema da queda, da falta do dever, do não cumprimento do dever durante a encarnação. E antes de reencarnarmos, geralmente essas palestras são feitas muitas e muitas vezes, né? Esse livro, Pensamento e Vida, segundo Emmanuel, é a cartilha que é utilizada por eles lá no plano espiritual, uma espécie de cartilha, é muito semelhante. É um conjunto de temas e palestras que nós recebemos, nos alertando, nos ensinando, nos preparando para retorno aqui na Terra. Então, alguém perguntou nos Coração Amigo, alguém perguntou para o André, para o Emmanuel, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível no campo do esforço humano a nossa cartilha simples. Pensamento e Vida, chamamos-lhes no mundo espiritual. Então, essa cartilha que eles utilizam lá é uma aproximação daquilo que eles fazem, né? Muito do que nós vamos falar hoje aqui tem a ver com isso. Então, depois que o Telésforo se ausentou, o pessoal se animou e começou a formar esses grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, vocês devem lembrar que quando ele terminou, duas senhoras se aproximaram do Aniceto e perguntaram que providência podia ser tomada para ajudar o Otávio, né? O André Luiz aqui, ele pediu ao colega dele, o Vicente, que também era médico, que se apresentasse ele a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei. Minha condição é a de médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Eu não tenho muito comentário aqui, não. Então, ele pediu para que as duas senhoras fossem apresentadas a ele, porque ele queria conhecer o caso, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Senão a gente segue. Mauri. Só uma observação, Paulinho, que essa série de capítulos, os 6, foi puxãozinho de orelha do Telésforo, o 7, que é o que a gente está fazendo agora, e o outro são focados nessas quedas, né? Verdade. Porque eles estão preparando as pessoas que faliram para que os mensageiros, justamente isso, né, a nova oportunidade, né, de trabalho. Né?
Então, aí o André ficou de frente ao André Luiz, e o Otávio falou o seguinte: possivelmente o meu amigo, que é o André Luiz, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na Terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Era tão nova essa situação para o André Luiz, ele não tinha tido nenhum contato aparentemente, com a doutrina espírita. Então, aqui, como o Otávio está sendo bem genérico, falando assim que ele tinha considerável cultura evangélica, então ele realmente conhecia o evangelho, mas ele, inclusive, fala aqui que os companheiros, generosos amigos do plano superior me faziam visíveis aos meus olhos. Eu acho que o André Luiz não captou muito bem isso aí, porque ele não tinha quase nenhum conhecimento sobre mediunidade ainda, pelo que ele fala aqui, né? Então, e o Otávio recebia todo o apoio da espiritualidade aqui, ele vai explicar mais para frente isso aí também, mas, segundo ele, vaidade e imprevidência. Quer dizer, são os dois fatores, assim, mais importantes, né? Naquele livro Pensamento e Vida, o Emmanuel considera o seguinte, ó: observamos que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. O Emmanuel aqui claramente fala que muitas vezes nós precisamos socorrer-nos da colaboração, e isso é o que não falta da espiritualidade, especialmente pessoas que vêm com um trabalho tão calculado, tão planejado como o do Otávio, que recebia visitas do plano espiritual, eles se faziam visíveis para ele, traziam mensagens repletas de amor, de sabedoria. Então, isso tem muito de confluência aqui com o que o próprio Emmanuel fala, né? Pois não, Mauri? Abadia. Sou eu, Paulo. Então, eu me lembrei desse comentário, porque antes, lá no passado, eu questionava muito Adão a respeito disso, né? Porque falava assim, mas eu não vejo nada, não enxergo nada, coisa nenhuma. E aí ele sempre falou para mim, né, que muitas vezes as pessoas que veem, elas ficam presas nas imagens, né? Elas dão mais importância aos fenômenos, aquilo que elas estão vendo, e elas não se ligam naquilo que está por trás daquilo que elas estão vendo, né? E aí ele falava, mas quem não vê, muitas vezes é melhor por conta disso, quer dizer, aí como ele via, né, ele sabia como que as coisas aconteciam, e a vaidade, né, fluía dentro dele mais ainda do que aquele talvez que não via, né, mas que sentia, que acreditava. Então, isso que a gente tem que ter cuidado. Às vezes eu pensava assim, poxa vida, tem tanta gente que vê tudo nela do outro lado e continua a ser do mesmo jeito, né, não muda. Então, essas coisas que a gente tem que ter cuidado, não ficar preso aos fenômenos, né, as belezas que vê lá do outro lado, nem sempre as belezas, mas geralmente o pessoal fica, nossa, vi tantas luzes coloridas e mais não sei o quê, e tinha um portal assim, mais não sei o quê. Então, aquilo deveria servir para você, né, como aprendizado, não como um deslumbre, né, mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas ficam nessa questão de ver como deslumbre, né, então, muitas vezes é melhor a gente não ver, do que a gente ver e ficar preso muitas vezes no fenômeno, né, porque como ele fala, né, que a responsabilidade dele era maior, porque ele estava vendo, né, ele estava sendo alertado, ele estava vendo as coisas acontecer lá do outro lado, não era algo que
como o André, né? O André não tinha noção nenhuma de como as coisas aconteciam lá do outro lado. Então, quer dizer, aí ele mesmo tá dizendo, né, que ele tinha mais responsabilidade do que o André por conta disso, porque o André era menos esclarecido dentro da visão, né? Porque até pelo fato que ele, pelo que ele diz aí, os poucos contatos que ele tinha, né, era com a religião que tinha uma outra visão, né, de vida depois da morte, não era essa visão real, mas era uma visão, assim, que era passada para as pessoas naquela época. Então, o Otávio deixa bem claro, né, da responsabilidade dele, quanto mais a gente tem acesso às informações, sabe como que as coisas acontecem, mas nós deveríamos trabalhar nossa transformação, né? Isso não deveria ser só por questão conhecimento intelectual, eu vejo luzes, eu vejo não sei o quê, e para que isso está servindo na minha vida, né? Se eu sei como que as coisas funcionam, o que é que essa dificuldade que ainda se tem, né, dessa transformação? E é isso. Ok, Badia, obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, eu acho que é interessante que esse caso é muito interessante, porque como que uma pessoa que tem mediunidade ostensiva como ele aqui, ele fala que os espíritos se faziam visíveis. Ele tinha cultura evangélica, então ele tinha conhecimento do evangelho, mas ter só conhecimento, como a Badia falou, conhecimento, como ele falou aqui, cultura evangélica não quer dizer que a pessoa tenha o mais, talvez, o mais importante, que é humildade e lutar para combater o orgulho. Essas são as duas grandes coisas assim que faltam. Eu peço perdão, eu vou adiantar uma coisa aqui, só por causa do contexto aqui. Ele tinha cultura evangélica, ele tinha mediunidade, ele tinha uma mãe espírita. A espiritualidade preparou assim, vocês vão ver para frente, preparou tudo para ele. E mesmo assim, agora não dá para entender, depois vocês vão ver, não dá para entender que tanta vaidade que ele tinha assim. Mas é uma coisa profunda, né? A vaidade é algo profundo, né? Fala, Maurinho. Tinha uma senhora que já faleceu, que era uma médium de uma casa lá em São Paulo, Dona Marta, que dizia que ela brincava, né? Que ela trocava 10 videntes por um sensitivo. No aspecto de muitas vezes você sente e você sabe que é aquilo que você está sentindo, e às vezes o que você vê não é o que você está vendo. Então ela brincava dessa maneira. Todos são úteis, né? Mediunidade não é superpoder, não é X-Men, né? Eu tenho raio, não tem nada a ver com isso. Mediunidade é um mecanismo de comunicação que vai te ajudar no seu crescimento. E às vezes há essa interpretação, nossa, mas ele vê. E diziam alguns que isso às vezes é mais demérito do que mérito. Porque às vezes, quando isso aparece de uma forma muito intensa, assim, tem que trabalhar com isso, meu amigo. Você já vem há 10 encarnações aí para trabalhar e não está trabalhando, então essa vez vai vir um negócio, né, de uma vez aí, porque você tem que trabalhar com isso nessa. É mais ou menos isso, né? Não dá para generalizar, mas talvez tenha um pouco a ver com isso também, essa vaidade, né? Confundir mediunidade com alguém que está acima, né? Porque tem esse poder mágico. Bom, aí ele continua. O André Luiz fala o seguinte: eu ignorava a extensão da responsabilidade mediúnica. É aquilo que eu tinha falado. Ele não tinha ideia. Nem nesse momento aqui no plano espiritual, ele não tinha ideia da extensão do como é a responsabilidade mediúnica. Aí o Otávio respondeu: as tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam os interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos em responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma exonera das culpas adquiridas.
eu acho que já está bem claro aqui, não tem muito comentário. Só queria colocar aqui o que o Emmanuel fala lá no livro dele, que é a Cartilha da Reencarnação, né? Se nos propomos a retratar mentalmente a luz dos planos superiores, que é bem o caso aqui, ele tinha que fazer isso, né? É indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Algum comentário de vocês? Bom, aí o André Luiz ainda comenta, né? Mas, meu amigo, perguntei a Saz impressionado, o que teria motivado o seu martírio moral? Noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Interessante, né? O André Luiz achou ele tão experiente, tão conhecedor da causa, né? Mas quando nós, como o André Luiz fala, quando nós somos revestidos pelos fluidos carnais, né? Quando voltamos para cá, nós temos a ausência da memória real, mas nós temos aquela memória intuitiva que a gente estava falando, né? Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei a minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Bom, aqui ele está só... na verdade, a história mesmo começa aqui, né? Então, o Otávio vai contar a queda dele agora, a partir de agora, né? Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, eu chamo atenção para isso aqui. Ele chama de dívidas enormes. No outro tempo, vim bater as portas do nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos. 30 anos é mais ou menos a média, né? Entre 30 e 40 anos que a gente passa lá no plano espiritual. Alguns menos e outros mais. 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades. Sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços, ou atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados e infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações, não que o casamento pudesse colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim exigia. Bom, eu vou fazer um comentário aqui que é o seguinte: eu não consigo compreender ainda como é que uma missão tão grande assim, e praticamente o que foi dado para ele aqui foi uma missão ao nível assim de um Chico Xavier, do Divaldo. Não casar, vir com uma mediunidade ostensiva, uma missão assim fantástica de acolher órfãos, praticamente como o Divaldo, recolher órfãos, e várias outras coisas aqui que eu não estou procurando aqui, mas uma missão assim rigorosamente de altíssimo nível, uma missão daqui ele provavelmente ele não reencarnaria mais se ele conseguisse cumprir todas essas coisas, né? Considerando que ele vinha de dívidas enormes no passado, é por isso que eu chamei a atenção lá em cima. Considerando que ele vinha de dívidas enormes, eu fico um pouco assim, eu não sei como dizer, assim, eu acho que um pouco desproporcional, assim, vocês podiam me explicar melhor isso aqui.
o tamanho da missão dele, porque eu penso que talvez ele precisaria ainda de alguns contatos aqui na Terra para desenvolver certas características da humildade, da pobreza, do entendimento, para depois embarcar numa missão tão grande assim. Por outro lado, eu estou vendo agora um outro lado assim, que ele estava cercado de muita gente. Olha, ainda tinha mais uma coisa aqui, ó. Ele ia ser tutelado por colaboradores encarregados do Brasil. Então, praticamente, Ismael estava aqui. Quem são os colaboradores que são encarregados pelo Brasil como um todo? Ismael é um deles. Vocês vejam o tamanho da missão dele. Agora, quando ele fala que ele vinha de dívidas enormes, eu achei assim, não sei se às vezes o André Luiz, às vezes ele teve encarnações anteriores que ele se preparou para isso, e só não foi colocado aqui. Essa é a ideia que eu tive, né? Mas eu queria ouvir vocês, o que vocês acham? Então, sempre se fala assim, né, que quanto maior a dívida, né, começa mais cedo a questão do trabalho, né, mediúnico. E se ele tinha ele fala que, quer dizer, ele veio com apoio de 6 pessoas, né, ele tinha apoio de 6, ele fala santo, né, quer dizer, pessoas que tinham uma elevação espiritual muito grande, mas talvez ele veio porque existe aquela coisa, né, que se fala, né, existe a tarefa, existe a missão, né, existe aquele que vem para saldar as dívidas, que é a expiação, e aquele que vem já com prova. Pelo que eu vejo aqui, ele vinha para a questão da expiação, né? No caso do Chico e do Divaldo, eles vieram com uma missão, né? Eu acho que ele vinha com uma tarefa muito grande, porque a dívida dele era enorme, era muito grande, né? Ele não vinha com uma missão, ele vinha com uma tarefa para tentar, ele fala aqui, ó, é, elevar-me a alguma coisa, ou seja, para que ele, né, saudasse pelo menos um pouco da dívida dele, porque era enorme, então eles viam potencial nele, e eles apostaram, né, nele, porque ele tinha muita gente ali auxiliando ele, mas ele provavelmente não era uma missão, Paulo, era uma tarefa, para ver se ele conseguia, né, elevar um pouco mais. Essa foi minha percepção. A Mauri pode falar. Deixa eu só completar aqui o pensamento da Abadia. Eu também acho que era tarefa, mas eu achei um pouco desproporcional a Abadia, entendeu? Uma tarefa muito, muito grande. Eu poderia enumerar 10 coisas aqui, igual eu enumerei, uma tarefa muito desproporcional por preparo dele anterior, aparentemente, porque ele parece que vinha de dívidas enormes. O que eu acho aqui é que talvez ele teve encarnações anteriores, que ele se preparou, e agora ele veio com essa tarefa maior. Essa é uma possibilidade. Fala, Mauri. Só completando só um pouquinho que você falou, só para não sair não sei o que o senhor Mauri vai falar nessa linha, mas aqui ele devia ter, por exemplo, André Luiz, né, deu muito trabalho para eles, mas ele sabia que André Luiz tinha um potencial muito grande, então provavelmente ele também tinha, né, só que ele não soube aproveitar esse potencial, enquanto André Luiz ele conseguiu, né, com o tempo, ir se equilibrando Mas o André Luiz não reencarnou ainda, né, Badia? A gente não Não, sabe. não, eu sei, mas estou falando assim, lá no plano, né? Quer dizer, assim como eles viram um potencial no André Luiz, que deu toda essa tarefa, dessas psicografias todas para ele, né? Quer dizer, porque ele tinha essa capacidade, provavelmente o outro também já tinha lá desenvolvido isso internamente, ele só precisava combater essa tal de vaidade dele mesmo, talvez. Pode falar, Maurício, desculpa aí. Então, eu vejo um pouco como vocês estão falando aí. Eu não consigo ter informações para dizer se ele era de fato uma expiação ou se ele era um sujeito missionário. Por uma questão probabilística, deve ser expiação. Que missionário mesmo eu brinco, né? Que tem Jesus Cristo e tem a gente, né? Então tem muito mais gente em expiação do que Madre Teresa, Chico, Gandhi, etc. Então, acredito que não seja um missionário. E eu acredito também que as equipes do plano espiritual planejam uma coisa sempre visando o êxito. Ninguém vem aqui, vamos botar uma pegadinha ali para você dar uma tropeçada aí.
Então, imagino que isso deva ser muito bem estudado. Então, ele já tinha o conhecimento, né, evangélico, tinha mediunidade, tinha a mãe dele, que tinha um pezinho no espiritismo. Então, poxa, grandes chances, né, de ele conseguir seguir o caminho dele. Eu não sei qual o tamanho da tarefa dele. Não sei de fato o que seriam essas pessoas, esses órfãos que ele não acolheu. Mas eu acho que a pessoa vem sempre para triunfar. Não vem assim, já é feito. O pessoal da espiritualidade faz. Eu acho que tem os dois lados. Aquele sujeito que é uma encarnação mordomia, aí a turma fala, não, amigo, não é bem assim. Vou ter que dar uma arrochada um pouquinho mais aí que você aguenta. Você já tem condição de fazer tal e tal, desenvolver tal atividade. Deve ter o contrário também. O cara que fala, não, eu quero tudo, quero resgatar tudo dessa encarnação. A turma fala, não, 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 muita coisa, você não dá conta, né? Então, acho que há esse planejamento cuidadoso, uma encarnação, né? Não é fazer um bolo. Ana, pode falar. Então, ele atribuiu o fracasso dele à vaidade, né? Aí eu estou pensando aqui, a pessoa que serve muito, faz o serviço mesmo para o outro, geralmente ela não tem muito essa carga de vaidade, pelo menos eu percebo assim, né? Porque a pessoa que serve em silêncio, serve o outro, ele não tem muita evidência quando você está em serviço, né? Tanto é que eu acredito que essa expiação dele foi para servir a tantos, exatamente para que ele eliminasse essa vaidade dele, que eu não sei, né, como que foi a reencarnação dele anterior a essa, que ele veio, que ele falhou, mas dá a entender, na minha visão, que ele tinha que servir, porque o vaidoso, eu não sei se o vaidoso ele tem esse desprendimento de servir. Isso que eu entendi, mais ou menos. Por isso que ele veio, e aí ele falou que ele não cumpriu atribuindo essa vaidade. É isso que eu Lá no filme, desculpa, Ana. Lá no filme, assim, eles mostravam, não sei de onde, nem sempre, né, é o real, né, ali que eles fazem, porque, na verdade, esse Otávio era aquele cara que se vendia, que ele vendia, né, ele cobrava, né, das pessoas, prometendo, né, que ia resolver a vida das pessoas, e aí as pessoas pagavam ele, né, para ele fazer milagre na vida daquelas pessoas. Ele era bonito, então ele se achava o Bambambam, né? Então, lá no filme aparecia assim, né? Agora eu não sei de onde que eles fizeram essa pesquisa, não né? não tem aqui no livro, posso te então, garantir, nesse capítulo não tem. Então, é isso que eu estou falando. Mas né? eu queria dizer uma coisa para vocês, ó. A pessoa vir com matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Isso não é comum para quem vai vir numa expiação, entendeu? Eu não acho que a pessoa que vai simplesmente fazer ter uma mediunidade expiatória, ele vai ter esse tipo de planejamento. Ele não deveria casar. Estava planejado isso. Ele deveria se dedicar exclusivamente à mediunidade. Outra coisa, ele ia permanecer tutelado pelas falanges colaboradoras encarregadas do Brasil. Também não é uma coisa normal. Não é uma expiaçãozinha simples. Eu ainda fico com um pouco de dúvidas, mas vamos adiante que a gente vai ver outras coisas aqui. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. São aqueles amigos, na verdade, ele fala aqui dos 6 irmãos dedicados. Né? Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração da leviandade e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores dos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização.
e para que se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes do desígnio de Jesus, e sobretudo para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de identificação, me enviariam do nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fossem testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento de posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura do amor confiadas a minhas mãos. Mais uma vez, então, ele tinha, eu não acho que seja, talvez, assim, uma missão lógica, o nível das pessoas que nós citamos aqui, mas aparentemente ele tinha um planejamento de um trabalho mediúnico muito grande, com muito suporte, né? E vocês vejam que o planejamento era tão bem realizado que, à medida que ele fosse, que é realmente isso que a gente observa, né? À medida que ele fosse mostrando o trabalho, ele ia receber. Essa é a contrapartida do plano, né? Espiritual. Então, à medida que ele fosse testemunhando renúncia, né, e desprendimento, ele ia receber do plano espiritual a ajuda necessária para concluir a sua tarefa aí, que era tão grande, né? Deixo com vocês. Mas aí ele subentende mesmo, talvez seja daí que aquele pessoal lá o autor do filme lá, quem organizou lá, tirou, porque tá vendo, olha, ele começaria uma vida bem difícil, né, por conta disso, que provavelmente ele tinha essa quedinha, né, por dinheiro mesmo, olha, preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto ganha-pão laborioso me compeliria a não ceder às sugestões inferiores dos domínios dos sexos e ambições incontidas, então deve ser daí que eles tiraram isso mesmo, porque essas ambições incontidas é porque ele era ambicioso mesmo, então ele ia começar uma vida bem difícil para tentar fazer com que ele não caísse, né, nessa questão da ambição aí mesmo. Uhum. Ok, mais alguém? E ele era do nosso lar, né? Ele vinha apoiado pelo nosso lar, né? Então, ele tinha passado pela mesma experiência ali no Ministério da Comunicação, ele tinha se preparado todo ali durante 30 anos. Como Adão fala, não é, estar encarnado não é para amador. Vamos lá. Tudo combinado, voltei não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã, desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem bom, de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível aqueles apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Então, ele tinha muito apoio, né? Inclusive da mãe, espiritista. Parece que até a madrasta dele tinha muita compreensão, o apoiava, mas o problema dele era vaidade, falsa superioridade. Apesar que a gente fala dele, mas isso é um problema nosso, de todos nós, né? Todos nós estamos lutando para vencer essas chagas terríveis, né? Que a nossa consciência, a nossa mente, ela ainda nos obriga a esse tipo de coisa. Amaury. Eu vejo da mesma maneira que você está falando, Paulo, porque
Nós somos extremamente privilegiados. Está falando da história dele, eu estou vendo um pouco a minha. Pois é. Porque a gente tem oportunidade, não faltou isso, né? Ele falou, o corpo ia ser saudável, veio saudável, cabeça razoavelmente boa, funcionando bem, instrução evangélica. A gente tem muito privilégio, né? É muito entregado para a gente e ele parece ter tropeçado no próprio cadarço mesmo. Quem muito recebeu, muito será pedido, né? Exatamente. Jesus já alertava isso aí. Não, isso aí é de Jesus? É, né? A quem muito será, se for dado, muito será pedido. Então, eu concordo com a Mauri. Esses dias eu estava refletindo, eu estou assistindo aquelas questões de um casal que eles viajam, e eles foram para a África, que era, acho que é no Quênia, não lembro se é no Quênia, que tem uma comunidade, a maior comunidade do mundo. Aí eu estava prestando atenção, gente, o tanto que nós temos na nossa vida, perto daquelas pessoas, tem uma comunidade lá, que é um banheiro para cada 100 pessoas, e é um banheiro assim, que é um buraco onde as pessoas fazem as necessidades, e depois quando enche tem que pedir para alguém vir ali, eles tomam banho com um baldinho lá, e tem assim, um líder lá na comunidade, ele não é um líder, mas ele é uma pessoa que faz parte da comunidade, que ele conseguiu fazer faculdade, e ele voltou para a comunidade para poder auxiliar aquela comunidade. E ele falando que a comunidade inteira, eles colocam vários cartazes distribuídos pela comunidade para que eles sempre acreditem que eles vão mudar, que eles vão melhorar, conseguir melhorar a comunidade deles. Eles põem até foto da comunidade já evoluída, assim, a comunidade melhor, sabe? Aí eu fiquei pensando, aquelas pessoas, elas não têm praticamente nada, elas recebem lá umas coisas, lá uns negócios, umas comidas lá, assim, mas elas pagam um aluguel, elas não têm, a maioria não tem luz, e é esse banheiro lá que é para 100 pessoas, e é um buraco, não tem esgoto, não tem nada, é uma comunidade que eles têm, assim, são vários bairros dentro da mesma comunidade, eu não sei quantas mil pessoas, mas é muitas, é muito grande lá, e eu fiquei olhando aquela esperança, e eles botam cartazes para não deixar ninguém desacreditar que você é capaz de mudar, que você é capaz de crescer. Eu fiquei pensando, gente, a gente tem casa, tem trabalho, tem comida, tem um monte de coisa. Todo dia, como esse rapaz, como esse o Otávio está falando aí, toda semana praticamente vem alguém lá do outro lado nos dar uma mensagem, dizer para a gente que a vida é desse jeito, que a gente precisa servir, que a gente precisa fazer isso. Todo dia, praticamente, assim, todo dia, que eu falo assim, toda semana, geralmente, vem alguém falar para nós. Olha, é assim assado, lá é assim, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Então, a gente está na mesma situação desse Otávio aí. Quando a gente voltar, a gente não sabe também o que realmente nós fizemos daquilo que nós viemos fazer ou daquilo que nós deixamos de fazer. Então, eu vejo assim, né, isso aqui, na verdade, como a Mauri falou, o Paulo, acho que é o Paulo que falou, isso aqui é para a gente estudar, não é só para a gente olhar a vida do Otávio. Eu sempre falei desde o começo, isso aqui é para a gente estudar e colocar na minha vida, onde que eu estou, o que que eu estou fazendo, é para fazer um contraponto com aquilo que eu estou vivendo, é para despertar cada um de nós, não é só, porque senão fica um estudo intelectual, a gente só vai olhar a vida do André Luiz, vai julgar ele, que ele não esqueceu da esposa, que ele fez isso, que fez aquilo, não, nós temos que olhar, e nós? Como é que nós estamos, que está a nossa caminhada, porque é aí que está o ponto, né? Não adianta eu ficar falando que o fulano fez isso, fulano fez aquilo, se eu não olhar o que eu estou fazendo em relação a isso, né? Assim que eu vejo. É isso aí, Badir. Essa série espiritual, ela foi feita com esse objetivo, de complementar as obras do Kardec no sentido do espiritismo cristão, né? E mostrar o outro lado. Por isso que chama a vida no plano espiritual, né? Para a gente compreender melhor essa questão, né? E fazer o nosso trabalho íntimo, né? Então, continuando aqui, ele comenta aqui que aos 13 anos ele ficou órfão, etc.
a mãe faleceu, meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados sofredores. Tem mais essa aqui, né? Ele ainda foi levado até o centro espírita. Entretanto, faltaram-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Aliás, isso aqui é relativamente comum, né? Muitos trabalhadores da mediunidade, eles aqui vão até os centros, mas não persistem, né? A gente sabe disso, porque as dificuldades da vida que eles alegam, os problemas, e não só médiums, mas pessoas mesmo comprometidas com a necessidade de servir, com o compromisso que tiveram, abandonam. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais, ele negava que vem a vaidade, o orgulho, né? Então ele negava, mesmo enxergando aquilo que nós estamos comentando aqui, mesmo tendo a visão espiritual, ele negava e não tinha confiança nos orientadores espirituais, e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios, compeliam-me a desagradável estacionamento. Então, isso aqui serve para a gente refletir como que nós captamos as mensagens que muitas vezes nós encontramos, né? Apesar que Kardec, ele sempre nos orientou a termos um certo olhar crítico em relação à mediunidade e em relação à mensagem, especificamente, né? Kardec era muito rígido em relação a isso, né? Mas Kardec não pregava negação e nem falta de confiança, mas ele pregava com lucidez, análise lúcida dos fatos. Isso que é interessante. A gente tem que se pôr no lugar de uma pessoa que faz uma análise lúcida dos fatos e pega aquilo que é bom. O problema é que muitas vezes nós vamos com desconfiança, com negação, então isso é muito ruim. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles, com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completaram, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior ministravam. Isso aqui é muito comum. Muitas pessoas com mediunidade estão por aí tratando com médicos a partir de como a esquizofrenia, alucinação, eles têm, na verdade, uma mediunidade sofredora, alguns têm esquizofrenia mesmo, grave, e outros têm um misto das duas coisas, e outros são apenas médiums ostensivos, né? Nós temos todas as possibilidades. E muitas vezes as pessoas estão sob tratamento pesado, têm desconfiança, a família mesmo, nós estamos acompanhando uma pessoa, né, Abadia lá no Aguadinha, que tem uma mediunidade fantástica, que poderia servir muito. Ela já tem aí para uns 70 anos, talvez mais, e tem a mediunidade desde os 12 anos, se não me engano, 10, 12 anos. Inclusive, ela faz o seu... Me fugiu a palavra aqui, depois eu lembro. Ela tem deslocamento, como é que se diz, a projeção? Bicorporiedade? Bicorporiedade. Desdobramento, Ela tem desdobramento espontâneo, consciente. Ela se desdobra, está sentada, desdobra, vai lá e volta e sabe onde teve tudo mais. E ela tem uma desconfiança enorme do culto religioso espírita, tem uma desconfiança, a família também. Então, enquanto nós estivermos estacionados na desconfiança e não fizermos aquela interrogação que o Kardec faz, né, buscar os fatos, estudar, a gente fica patinando aí nessa situação. Isso é muito comum, o que ele está falando aqui é o dia a dia da vida espiritual, da mediunidade. Bom, vocês aí, o que vocês acham? Então, mas aí dá para fazer uma comparação com aquela senhora, ela veio com tudo contra, né, para ela não procurar ajuda, né, porque o pai não aceitou, o marido não aceitou, os filhos todos eles são tem uma outra crença, né, que também tem aquele medo, então ali misturou culpa, medo, confusão,
aí o médico também disse que era Alzheimer, daí misturou tudo na cabeça dela, tantas vezes, né, que ela ficou ouvindo, né, falando que era o capeta, que era não sei o quê, e o Otávio não, né, o Otávio já veio com tudo certinho, toda a ajuda, né, que ele necessitava, a família, né, toda já equilibrada, que ajudava ele, até a madrasta que era bondosa com ele, tudo certinho, e ele não conseguiu, né, então, cada um vem com uma história, né, diferente, sei lá, né, para vencer, né, a gente não sabe por quê, mas é assim que a coisa funciona. E ela foi lá e saiu com medo também, ela foi lá, conversou com a Leila, e aí também, sabe, foi um negócio bem estranho, sabe, assim, sei lá, é Mas, complicado. Abadia, antes do Amaury entrar, eu acho que ela deve ter tido muita ajuda, porque eles não deixam de ajudar as pessoas assim. Ah, sim, do outro lado, sim, né? Ela deve ter tido, porque eu acho que ela não conta a história corretamente. Então, ela foi levada várias vezes ao tratamento, à busca da espiritual, do entendimento, e ela tem desconfiança, etc. Igualzinho aqui do Otávio. Tem um Eu outro acho que fato, existe um pouco só de... concluir aqui, tem um outro Tá. fato, que é o seguinte: ela não deve ter deixado de receber as visões Ah, de sim, pessoas, né, os familiares. Então, eu acho que ela recebeu muita ajuda também, né? Eu acho que não é muito diferente do Otávio. Só que o problema dela é muito parecido aqui com o nosso irmão Otávio, que é a negação e a desconfiança. É isso que eu vejo. E até pelo fato que, se a gente for olhar por outro lado, né, a filha mesmo, sendo assim de uma religião totalmente diferente, ela foi, levou ela lá, né, falou que se ela quisesse ela levava, mesmo ela não ter nenhum conhecimento daquilo, provavelmente ela tem muito medo, né, dessa situação, e ela foi, levou a mãe, né, quer dizer, talvez seja uma negação dela, né, para responsabilizar também outras pessoas, né, pelo fato dela não, dessa confusão toda, né, que ela tem dentro dela, nessa confusão interna também. Mauri? Então, eu estou puxando para mim, né, tentando trazer para a minha realidade, aprender com a experiência dos outros, essa parte aí do pendor para a crítica dos atos alheios, eu vou ganhar um troféu desse aí, certeza. Outra coisa, eu fiquei meio, assim, boquiaberto com essa questão que procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais, mas que raio de orientação é essa? Pois Que é, raio de orientação é essa? muito estranho. Olha, fulano, você tá meio assim, tá meio confuso, vai na balada, sai pegando. Que raio de orientação médica é essa, né? Quando, olha o tamanho da responsabilidade, né? Da mesma maneira como se faz uma intervenção, uma orientação espiritual equivocada, a gente tem, né? Quando as pessoas vão buscar atendimento médico, elas não vão buscar só um fármaco. Às vezes você pode fazer uma ponderação, por que não com um cunho voltado para o aprendizado, para o bem, para o evangelho, para que haja um ajuste, né, na trajetória, por que não? Doença é muitas vezes um marco. E olha só a responsabilidade, só um instante, minha filha. Olha só a responsabilidade do sujeito em fazer uma recomendação dessa, né? Você imagina que se ele tivesse, nessa consulta, tomado para si o entendimento e falar, poxa, esse sujeito aí talvez esteja num caso de perturbação mediúnica dele, e tivesse feito uma orientação para buscar um atendimento religioso, teria feito uma orientação baseada em regramento, baseada em valores morais. Olha a mudança de trajetória, de rumo que ele poderia ter tomado e teria talvez aproveitado toda a encarnação dele. Olha a responsabilidade. Ao passo que essa recomendação, por Deus, né? Por Deus. Lamentável. Então, continuando, tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores
que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que eu olvidava meus deveres, todas as tentativas de realização espiritual figuravam-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Bom, o objetivo aqui é a gente analisar a queda dele. O objetivo não é de denegrir o nosso Otávio, mas é a gente analisar até mesmo para evitar as nossas quedas, né? Então a gente tem que ver, tem que enxergar onde estão aqui as coisas que a gente poderia nos colocarmos na situação dele e ver onde são as coisas que nós temos sempre nos preparar. Aparentemente, é aquilo que o Evangelho considera os 2 maiores males que acometem o nosso espírito. Quem escreve isso, se não me engano, é João Batista, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o orgulho e a vaidade. Inclusive, ele escreve lá, orgulho e a vaidade. É por isso que eu achei que ele não, a missão não, o trabalho não estava muito à altura do preparo que ele tinha. Mas ainda acho que, porque no livro a gente sabe que nesses livros do André Luiz, não existe uma cronologia aqui, muitos estudiosos já mostraram isso. Inclusive, tem um grupo de espíritas que considera que aquele umbral lá do André Luiz, lá no comecinho, não foi na vida anterior, não, foi de outras encarnações dele, mas ele coloca ali para dar uma sequência e mostrar. Pode ser que o Otávio aqui, ele tenha passado por algumas encarnações, que ele desenvolver algum mérito ali para receber tanta coisa. Né? De qualquer maneira, a queda foi vertiginosa e nós todos estamos sujeitos a apresentar quedas dessa forma, né? Todos mesmos. Deixa aberto para vocês. Uma observação aí, quando ele fala, ó, que ele cometeu uma ação menos digna, né, e ele foi obrigado a casar, né, pela violência, ou seja, ele deve ter, né, tido, como o médico falou lá para ele, aquela questão, ele pegou, né, ele deve ter ficado com alguma menina naquela, não sei que época que ele viveu, né, e ele foi obrigado a casar, né, com essa pessoa, contra a vontade dele, e aí, por ali, ele já desviou um pouco, né, da questão que ele tinha, do compromisso dele. Primeiro ele desviou porque ele abandonou aqueles órfãos, que eram os 3, que era dos 6, era 3 que era para ele cuidar, né? E aí depois ele deve ter praticado essa questão de violência, sei lá, alguma coisa com alguém, aí ele foi obrigado a casar com essa pessoa, né? A família obrigou ele a casar. Aí as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, né? Verdade. Para ver como, às vezes, é nesses pontos que a gente desvia. Por exemplo, às vezes uma coisa não está dando certo na vida da gente e a gente fica insistindo, né? A gente fica insistindo porque a gente quer, né, que aquilo aconteça e, às vezes, não é aquilo que é legal acontecer na nossa vida. Vinícius, pode falar. Acho que o microfone está fechado, Vinícius. Ainda não estamos ouvindo. Ainda não. Agora acho que sim, pode falar. Acho que agora dá para ouvir. Não está ouvindo ainda. E agora, tá escutando? Agora sim. Ah, beleza. O que deu para entender disso aí é que quando ele abandona os 3 órfãos, consequentemente, lá na frente a gente pode ver claramente que é a lei da causa e efeito, né? Se ele tivesse se entregado a essa missão que foi confiada a ele, cuidado dos órfãos, talvez ele não teria tido que se casar
por violência, talvez as coisas teriam se encaminhado. Ou seja, quando a gente começa a fugir do propósito divino em nossas vidas, as coisas vão se fechando, o cerco vai se fechando até que a gente possa chegar onde Jesus quer que a gente chegue. Então, conforme a gente vai fugindo, a gente vai atraindo mais dívidas e mais problemas para a gente. Perfeito. Mesmo. Mais alguém queria comentar aqui alguma coisa? Então, só me corrijam aqui. A madrasta trouxe 3 crianças, certo? Está escrito aqui, ó. Minha madrasta, ao se consorciar com o genitor, lhe trouxera para ela 3 pequeninos, certo? E os outros 3? Não são 6? São 6, mas aí ele não fala, mas ela, depois do pai dele, ela ficou viúva novamente, né? Talvez essas 3 que não eram irmãos dele, né? Mas talvez ele, não sei. É porque aqui ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Bom, Então, porque 3 eram irmãos, né, dele. Irmãos dele, mais 3, mas né? Depois ela casou novamente e ficou viúva de novo. De repente, né? Mas isso é uma lição interessante, porque isso mostra que se os 6 tinham que estar juntos, houve toda uma confluência de astros aí, né? Para a madrasta ter 3 filhos lá, ele ter 3 filhos aqui, e aí juntar todo mundo, né? Houve todo um alinhamento de astros aí para acontecer isso. Por isso que eu sempre falo que não tem nada por acaso mesmo. Então, continuando aqui, a esposa a que me ligara, não somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual. E atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, para que regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool, pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como se vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando meus antigos débitos. Nesse instante, calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões além-morte. Então, isso é a queda de Otávio. Praticamente é a nossa história também, né? Das nossas quedas, né? É a repetição, a roda da reencarnação, né? Mas é interessante que essa possivelmente a Dona Isaura era a mãe dele, né? Que era espírita, né? Possivelmente. Alguém de vocês porque quer? ela que foi pedir, né, ela que foi pedir por ele, né? E aí você viu, né? 3 filhos eram os irmãozinhos dele, 2 deve ter sido da madrasta, que não era irmão, e o 6º era o filho próprio, era o próprio filho dele, dessas 6 crianças que ele deixou abandonada, né? Não, esse filho dele... Só que esse não fazia parte, que ele falou que era era um elemento lá, meio trevoso, né? Não seria. Acho que não era não, Badia. De certo, era os 3 filhos do pai e os 3 filhos da madrasta. Isso, mesmo. Acho que era isso. Isso. Interessante. Amaury. Vejam que curioso, né? Os pontos de inflexão da coisa e da trajetória. Vaidade, que a gente sabe, tá isso
muito claro, né, que é um dos pontos, né, o orgulho e a vaidade, são pontos que a gente cai, desvios de sexualidade, e também não comentou, comentou um pouco também a questão da ganância, o apego ao dinheiro, a querer lucrar e fazer dinheiro em cima de uma faculdade da mediunidade dele. Então, quantos e quantos casos a gente não vê, né, no dia a dia, o sujeito tá lá, tá num relacionamento e de repente vai lá e arruma um caso fora, arruma alguma coisa, ou começa ele falar que não, não ouvia os mentores, tinha uma mediunidade ostensiva e achava que, né, ele era melhor que o mentor, que a madrasta. Então, a gente abriu o olho, né, caminhos para não repetir o mesma falência do nosso amigo, mas também com essa história eu vejo que apesar de nem sempre a gente seguir o script, às vezes a gente, na nossa peça de teatro da vida, assume um certo improviso, sai do roteiro, né, da peça, mas você também pode, dependendo da sua queda, do tamanho do desvio que você cometeu, porque eu fico imaginando, vamos supor que você tinha que casar com uma pessoa o X, você não casou, você casou com uma pessoa Y. Então você perdeu sua encarnação, vai para chamas do inferno infinito. Então, às vezes, não era aquele planejamento inicial, mas você também pode, dentro de um outro planejamento, ter a sua participação no bem, no esclarecimento, na elucidação, para usar um exemplo, né, conjugal aí, mas da mesma maneira, uma carreira, era para eu ser médico, eu não vou ser médico, vou ser engenheiro, mas será que eu só seria uma boa pessoa e teria... Então, assim, a gente tem que tentar seguir o roteiro, mas imagino que seja possível também você desenvolver outros rumos na vida, não sei se com o mesmo aproveitamento da planejamento reencarnatório, mas também, né, sempre buscando crescer e fazer o bem. Isso aí me lembrou, assim, tem uma história que a pessoa veio com 3 oportunidades, né, uma era no casamento, a outra ela não era para trabalhar a paciência, aí ela não quis, ela abandonou a pessoa porque ela não queria trabalhar a paciência, depois foi no trabalho, na profissão dela, eu sei que foi a terceira, ela teve 3 oportunidades, porque a pessoa vem para trabalhar determinada coisa, né, assim como você falou, né, para determinada coisa, mas se naquela coisa que era o principal, vamos supor, ela veio para ser médico, tá, porque nesse, para ser médico, ele veio, não é só para ser médico, ele veio para trabalhar uma determinada coisa sendo médico, mas ali ele não se adaptou, ele pode ter uma outra profissão e trabalhar aquilo que ele veio para trabalhar como médico numa outra profissão, né? Também. Não importa o que ele está fazendo, mas ele vai trabalhar aquilo. Ele veio trabalhar uma determinada coisa nele lá, não importa qual profissão. Pode falar, Mauri. Não pode surpreender o contrário também? Eu sei que é mais raro pelo que foi trazido até então, mas eu vim com uma proposta simples, ia ser um camponês ali, que ia trabalhar a paciência, e o cara se põe como um grande benemérito da humanidade, por que não? Com certeza, acredito que sim. Ok. Então chegamos ao final, né, Badia? Acho que você pode encerrar a gravação, para a gente fazer a oração, né?